Bom, pode ser, pessoal, boa noite. Vamos iniciar, então, mais um encontro do nosso Crescendo na Palavra. Vamos orar para nós iniciarmos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer, papai. Queremos aqui, Senhor Deus, dizer que somos muito gratos do Senhor ter preparado este momento aqui para nós estarmos juntos estudando a tua palavra, Pai. Queremos te pedir que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de ti, Senhor Deus, para nós entendermos tudo aquilo que vamos estudar e principalmente para nós colocarmos em prática para as nossas vidas, Senhor. Que sejamos edificados por esse estudo e que seu nome, Senhor, seja sempre glorificado, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, hoje, então, nós vamos continuar com o assunto da semana passada, né? Que é a doutrina da igreja. Né? E hoje nós vamos falar, então, sobre ceia e batismo, tá? Nós vamos ver a importância da ceia do Senhor e do batismo e da ceia, né, para ser mais específico, da importância, o significado, né, o que representa para a gente, tá? Tem coisas bem importantes que às vezes a gente deixa passar por achar que são simples formalidades, e não são simples formalidades, tá? É, acho que esse vai ser o último tópico da eclesiologia, e aí depois nós vamos entrar em escatologia, e finalizando a escatologia, nós vamos então fazer aquela imersão ao livro de Hebreus que eu falei para vocês, tá? Mas vamos lá, deixa eu projetar aqui para vocês. Pronto. Vamos lá então, pessoal. Quando nós falamos de batismo e de ceia, é, gera, às vezes, algumas dúvidas, porque parece que cada... Porque gera, assim, porque gera algumas dúvidas, por quê? Porque cada denominação evangélica tem uma prática, né, acerca do batismo e acerca da ceia do Senhor, tá? Então, hoje nós vamos ver aqui, talvez, o que é mais aceito ou o que é propício da nossa denominação, tá? E aí a gente pode até falar um pouquinho sobre as outras práticas, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem perguntar perfeitamente, tá bom? Mas vamos lá, então. Deixa eu trazer para vocês aqui, primeiro, o que diz a Declaração de Fé das Assembleias de Deus na página 128, que é o documento oficial da Declaração de Fé da nossa igreja, né? Diz assim: cremos, professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reconhecemos esse ato como um testemunho público da experiência anterior, o novo nascimento, mediante o qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo, sepultados com ele no batismo de Cristo. Ponto. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses 2:12. Aqui, pessoal, já fica uma coisa importante, tá?
para nós falarmos. Lá no início diz assim, ó, cremos, professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança, tá bom? Por que que é importante a gente... Espera aí, pessoal, rapidinho. Pronto, pessoal, voltei, desculpa, meu sobrinho entrou aqui e ele topou o dedo aqui num negócio. Desculpa, vamos lá. Por que que é importante a gente falar que a nossa declaração de fé traz o batismo como uma ordenança? Porque, por exemplo, você tem na Igreja Católica o batismo, tanto o batismo quanto a ceia, eles não são ordenanças, tá? Eles são mandamentos, eles são, desculpa, sacramentos, tá bom? E a gente vai ver algumas diferenças nisso, né? Quando diz que é um sacramento, tem assim um significado um pouco diferente, tá? Quando diz que é uma ordenança do Senhor, é uma ordem que Ele nos deu e nós então trabalhamos então como o batismo e como a ceia como ritos, tá? Mas não simplesmente um rito por ele só. O batismo e a ceia, eles não têm um fim em si mesmos, tá? Eles têm um fim proposto, um fim bíblico, um fim espiritual, que é o que nós vamos ver hoje. Tá? Então vamos lá. Ó, a prática do batismo no Novo Testamento era realizada somente de uma maneira. A pessoa que era batizada era imersa, ou posta completamente dentro da água, e em seguida retirada. O batismo por imersão é a forma do batismo ou a maneira pela qual o batismo era realizado no Novo Testamento. Tá bom? Então, aqui já fica importante, e já faz uma distinção entre, por exemplo, igrejas que fazem o batismo por imersão e igrejas que fazem o batismo por aspersão. Tá? Não sei se vocês sabem a diferença disso ou não. No batismo por imersão, a pessoa é completamente imersa na água e depois ela é retirada, e no batismo por aspersão, a água é aspergida, tá? Sobre aquela pessoa. Não sei se vocês já viram ou não, tiveram a oportunidade de ver em algum vídeo ou presencialmente e tal, quando o padre às vezes vai dar uma bênção, alguma coisa e tal, ele pega, parece um objeto na mão assim, ele enfia dentro de um balde e aí ele joga água no pessoal assim, então aquilo é um tipo de aspersão, tá bom? Algumas igrejas protestantes batizam por aspersão, tá? Nós não, a nossa igreja não. Por quê? Porque nós entendemos exatamente dessa forma, que o batismo ele deve ser por imersão, tá? E aí, para a gente falar então sobre o batismo por imersão, olha só, batismo, né, significa baptizo, significa mergulhar, imergir algo na água, tá? Esse é o sentido geralmente reconhecido e o significado padrão do termo grego antigo, tanto dentro quanto fora da Bíblia. Tá? Então, esse significado de baptizo, que é a palavra batismo no grego, não é um sentido estritamente bíblico. Se você procurar essa palavra fora da Bíblia, ele também vai significar o quê? Mergulhar e imergir, tá bom? Então, pegar alguma coisa ou alguém e imergir na água, né? Ou seja, afundar na água, colocar dentro da água, por completo, tá? Não é só ir lá e só a cabecinha, não. É entrar mesmo, tá bom? Primeiro texto que a gente tem a evidência disso no Novo Testamento é Marcos 1,5, que vai dizer assim, ó, e toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele quem? Até João Batista. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Aí, no, tá? É uma junção de em, ou, uma preposição e um artigo. E transmite a ideia realmente de imersão, tá? Em o Rio Jordão.
Quando fala de pôr ele no rio, não está falando de uma região, a região do Rio Jordão, não. Está falando especificamente ali do rio. Tá? Então, eles eram batizados por ele no rio, ou seja, eles estavam no rio, na água. E ele fazia o quê? Ele imergia a todos ali dentro. Marcos 1,10 também vai dizer para nós assim, ó, logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Olha, só sai da água quem entrou na água. Tá? Então, essa é outra evidência do quê? Que Jesus, quando foi batizado por João Batista, ele nos traz o quê? Ele foi imerso na água, tá? Porque ele entrou, foi imerso e ele saiu da água. Viu? Pessoal, aqui, se a gente for pensar, não tem lógica você entrar no rio para ser aspergido, né? Não é verdade? Você entrou no rio, não sei, a água até a cintura, talvez um pouco menos ali, tal. Não tem razão para você entrar no rio para ser aspergido, porque aspergido você pode ser à margem do rio, né? Na beira do rio, fora da água. Aqui não, aqui está dizendo que Jesus saiu da água, então ele entrou na água, ele foi imerso na água e ele saiu de lá, tá? O outro texto, João 3,23, diz assim, ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado. Ora, ele estava, olha só o que o texto diz, o texto vai dizer para nós que ele estava batizando em Enom, que ficava perto de Salim, porque havia muitas águas, certo? Se o batismo é feito por aspersão, ele não precisa estar situado em um lugar que tem muitas águas, tá? Que é uma expressão usada para dizer que tinha lagos, rios, né? Então, assim, se a pessoa é aspergida, o batismo poderia ser feito em qualquer lugar, até dentro das casas, né? Aqui não, diz que João batizava ali porque ali havia muitas águas. Ou seja, era um lugar propício para ele batizar, porque ele batizava, por quê? Por imersão. Vamos lá, vamos prosseguir. Ó. Romanos 6, 3, 4. Vai dizer assim para nós, ó. Ou será que vocês ignoram que todos nós somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Esse texto de Romanos, ele traz implicitamente para nós o quê? O significado de que o batismo, para representar realmente esse batismo na morte de Cristo, ele tem que ser por completo. E por completo aqui nos traz a ideia de realmente sermos imersos por completo em água. Tá? A ideia da completude de sermos batizados na morte de Cristo Jesus é essa ideia de realmente nós imergirmos na água, né? Porque nós estamos em Cristo e fomos batizados com Ele na sua morte. Né? Então, nos traz essa ideia de realmente uma completude, ou seja, um batismo por completo, uma imersão completa, né? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho, porque é, esse próprio texto diz para nós, né? Porque quando somos batizados, né, é que nós abandonamos uma vida e começamos outra vida, tá? E aí, então, tem que trazer essa ideia de abandono completo e uma novidade de vida completa. Então, traz essa ideia de completude para nós, né? Outro texto é Colossenses 2, de 11 a 12. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou do quê? Dos mortos. Então, esse texto também nos traz essa ideia de que o batismo ele tem que ser na sua completude, tem que ser completo, eu tenho que imergir,
tá? É a minha vida por completo, tá, pessoal? É um simbolismo mesmo, tá bom? É uma ordenança que nos traz um simbolismo de realmente estar plenamente em Cristo, tá? Por isso que eu tenho que ser o quê? Tenho que ser imerso totalmente na água, tá bom? Vamos lá, o significado do batismo. Ó, descer as águas retrata a descida ao sepulcro para ser sepultado, tá? Então, naquela época, as pessoas elas não eram, pelo menos na região de Cristo ali, elas eram colocadas em sepulcros, né, como o túmulo de Cristo, elas não eram enterradas, né? Então, descer as águas retrata o quê? Retrata realmente essa descida ao sepulcro, ou ir ao sepulcro, ser colocado em um sepulcro. Porque o batismo vai retratar o quê? É, o enterro, ou enterro não, né? Vai nos demonstrar ali, ó, o final de uma vida antiga, né? Quando eu sou batizado e eu desço as águas e me traz esse simbolismo dessa descida ao sepulcro para ser sepultado, é que eu estou sepultando a minha vida antiga. Ou seja, eu estou deixando a minha vida antiga. E sair da água retrata a ressurreição com Cristo para uma novidade de vida, né? Então, quando eu sou batizado, eu sou imerso nas águas, o simbolismo é de que eu estou sendo sepultado, de que eu estou sepultando a minha vida antiga, e quando eu sou retirado da água, de que eu estou ressuscitando para uma novidade de vida em Cristo Jesus, que vai ser plenamente manifesta quando nós realmente ressuscitarmos com Ele, né? Mas quando aqui eu saio da água, eu já vivo uma nova vida, né? Eu fui batizado, né? A minha vida agora tem que ser diferente da anterior. O batismo retrata claramente a morte para a velha maneira de viver e a ressurreição. Assim, assim, o batismo por aspersão ou afusão simplesmente perde esse simbolismo. Aspersão, como eu falei para vocês, é aspergir, é jogar a água de uma maneira que cai assim em gotas, sabe, como se estivesse chovendo e tal. A fusão é quando você, por exemplo, lava um machucado, sabe? Você machucou a perna, aí você vai em algum lugar e você joga a água em cima, assim, não joga no todo, joga só naquele lugar. É a fusão, tá? O batismo por aspersão ou a fusão, eles perdem esse simbolismo, porque eles não trazem o quê? Eles não trazem essa ideia de completude, né? Eles não trazem essa ideia de realmente um sepultamento e uma ressurreição para uma nova vida. Um sepultamento da vida antiga e uma ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Quem deve ser batizado? Né? Aqueles que fazem uma profissão de fé digna de credibilidade. Tá? Então, assim, a profissão de fé que eu faço, ela tem que ser uma profissão de fé digna de credibilidade. Ou seja, tem que ser uma profissão de fé pública. As pessoas têm que realmente acreditar que a minha declaração de fé, ela é o quê? Ela é verdadeira. Tá? Pessoal, é claro que isso assim, é um pouco controverso, porque, como diz aquele ditado, né? Coração dos outros é terra que ninguém pisa. Não sei se vocês já ouviram ou não. Né? Por quê? Porque, assim, as minhas palavras, elas podem ser da boca para fora, podem enganar a muitos e serem diferentes daquilo que realmente está no meu coração. Né? Mas, assim, a profissão de fé de uma pessoa, ela tem que ser pública. Né? As pessoas têm que olhar e têm que realmente crer, assim, ou pelo menos pensar assim, ó, não, realmente ele está sendo verdadeiro naquilo que ele está falando, ele realmente crê em Cristo. Tá? Então, assim, tem que ter essa profissão de fé. Essa posição é chamada de batismo dos crentes, pois os que são batizados devem manifestar uma fé pessoal em Cristo, ou seja, provas condizentes de que creem em Cristo Jesus. Tá bom, pessoal? É por isso que quando a gente faz o nosso batismo lá na igreja,
Vocês já perceberam que o pastor chama lá na frente, pessoal, olha, no final do mês nós vamos ter o batismo aqui, temos candidatos ao batismo, quem quer se batizar? A pessoa vai lá na frente, aí ele pergunta o nome, aí ele vira para a igreja e diz assim, quem conhece fulano? Ah, eu conheço. Podemos batizar? Podemos. Tá bom? Aquelas pessoas estão testemunhando de que aquela pessoa que está ali, sendo uma candidata ao batismo, está ali fazendo uma confissão de fé digna de credibilidade. Tá? Por quê? Porque eles têm provas condizentes de que aquela pessoa crê em Cristo. Geralmente são realmente pessoas que conhecem. Né? Um jovem que está ali na mocidade já há algum tempo conosco, e aí a gente testifica, né? Não, pode batizar. Tá? Então tem que ter essas provas. O batismo, ele é símbolo do início de uma vida cristã, e assim deve ser concedido somente àqueles que iniciaram verdadeiramente uma vida nova. Tá? O batismo, é um símbolo do início de uma vida cristã. E assim deve ser concedido somente àqueles que iniciaram verdadeiramente uma vida nova. Pessoal, nós vamos ter alguns casos, é muito difícil você encontrar assim, você prega o evangelho para uma pessoa, aquela pessoa, ela crê, e aí ela já é batizada, ou ela é batizada antes disso, tá bom? Nós vamos ter casos na Bíblia, como em que Pedro, logo após ser batizado com o Espírito Santo, ele pregou, as pessoas aceitaram a Cristo e diz que aqueles que aceitaram, então foram batizados logo em seguida, né? Mas, assim, a regra hoje é que primeiro a pessoa tem que passar por um discipulado, tá? Ou seja, porque é nesse discipulado que ela vai aprender coisas básicas da fé cristã, tá? Então, hoje nós praticamos o batismo como? Nós praticamos o batismo. Ele deve ser concedido àqueles que iniciaram verdadeiramente uma nova vida com Cristo. Ou seja, aqueles que já estão caminhando há algum tempo. Ah, quanto tempo? Pessoal, aqui não é uma questão de tempo, né? Mas tem que ter já um mínimo de caminhada, né? Aceito ali, está demonstrando que está sendo o quê? Está sendo transformado, que está firmado em Cristo e tal. Isso garante para nós que essa pessoa não vai desviar? Lógico que não. Não garante, tá bom? Mas é uma prática da nossa igreja, tá? Vamos lá. Exatamente o texto que eu disse para vocês. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Só que, mesmo nesse caso, eles demonstraram primeiro a fé em Cristo. Tá? Você nunca vai encontrar uma pessoa sendo batizada para depois ela demonstrar a fé em Cristo, que é o que acontece na Igreja Católica. Porque a Igreja Católica batiza crianças, que nós chamamos de pedobatismo, que algumas igrejas evangélicas também batizam crianças, né? A criança, ela não tem condições ainda de declarar a sua fé verdadeira em Cristo. Ela não pode trazer provas verdadeiramente condizentes de que ela está vivendo uma nova vida em Cristo. Então, nesse caso, o batismo vem primeiro do que a fé. Isso não pode acontecer. Tá? A fé tem que vir primeiro, para depois vir o batismo, porque o batismo, ele também é uma declaração pública daquilo que nós cremos. Tá? Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. Aqui, de novo, pessoal, a fé primeiro, tá? Depois o batismo. Nunca o batismo primeiro e depois a fé. Né? Atos 10, 47 e 48. Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns
dias. Olha só que interessante aqui, ó. Impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo? Só quem crê, né? Você já viu uma pessoa chegar na igreja e falar assim, então, rapaz, eu estava lá em casa e de repente eu comecei a falar um monte de coisa que eu não entendo, e aí eu comecei a ter umas visões e eu vim aqui com vocês para saber o que é que está acontecendo comigo. E as pessoas falam assim, rapaz, você recebeu o Espírito Santo e vem aqui então que, né, a gente vai te ensinar o que é fé. Isso não acontece, tá? No cristianismo isso não acontece. No cristianismo a fé precede todas as coisas. A pessoa só recebe o Espírito Santo depois que ela demonstra fé. E nesse caso aqui, se eles receberam o Espírito Santo, que aqui não está falando especificamente do batismo com o Espírito Santo, tá? O caso que eu usei aqui é sobre o batismo, mas aqui não está falando especificamente sobre o batismo. Também está, né? Mas assim, você não recebe antes de demonstrar fé. Você tem que demonstrar a fé para receber. Se eles receberam é porque eles demonstraram fé, tá? Ninguém chega lá e fala assim, mas você crê em Cristo? Não, eu não creio em Cristo. Quem não crê em Cristo não recebe o Espírito Santo. Tá? Então, primeiro a fé, depois todas as demais coisas. Vamos lá. O batismo, então, ele deve ser realizado somente uma vez, é um único batismo, tá bom? Aqui, outra coisa mais controversa, né? Se um de nós hoje sair da nossa igreja, for para a Congregação Cristã do Brasil, chegar lá, eles vão falar para você que você tem que se rebatizar, porque eles não aceitam o nosso batismo, tá? Então, eles vão falar assim, não, o seu batismo não é válido, porque o único batismo válido para eles é o batismo da Congregação Cristã. E aí eles vão dizer assim, você tem que se rebatizar. Só que quando você se rebatiza, você está negando tudo aquilo que você viveu antes. Tá? Por isso que é muito complicado. E isso, pessoal, é uma característica de seita, tá? Então, tome muito cuidado com isso, tá? Alguém escreveu alguma coisa aí, eu já vejo, segura aí. Então, olha só, o batismo deve ser realizado somente uma vez por imersão. A nossa igreja, quando uma pessoa vem de fora da nossa igreja e fala assim, ó, eu quero congregar aqui, eu quero me tornar membro, a gente fala assim, ó, você é crente? Sou. Você é batizado? Sou. Você é batizado por imersão? Aí a pessoa diz assim, ó, sou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Aí a nossa igreja reconhece. Se ele foi batizado por aspersão ou por efusão, aí a nossa igreja não reconhece e fala assim, ó, você tem que ser batizado por imersão. Tá? Essa é uma regra. No meu caso, por exemplo, eu fui batizado na igreja católica quando era criança por aspersão. Quando me converti ao protestantismo, fui batizado novamente por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo deve ser realizado somente uma vez por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles que demonstrarem sua fé publicamente, de maneira digna de crédito em Cristo Jesus, como simbolismo da sua descida à sepultura, morte, abandono da vida antiga e ressurreição com Cristo para uma nova vida, como sinal do início de uma vida cristã. Esse é o batismo. Vocês estão vendo como que o batismo ele não é um fim em si mesmo? O batismo tem um significado, tem um porquê, tem um propósito, né? O batismo ele não é um fim em si mesmo, tá? Alguém escreveu alguma coisa? Deixa eu ler aqui. Franco, você pode explicar sobre a questão daquele versículo, quem crer e for batizado será salvo? Porque depois de me converter, lendo esse versículo, eu achava que até me batizar não estaria salva, mas me falaram que não. Excelente pergunta. Mandinha, funciona assim, ó. Olha só, o próprio versículo vai explicar para a gente, ó. Ele tem outra parte. Deixa eu pegar aqui, peraí.
Espera aí, deixa eu pegar aqui para vocês, espera aí. Ó, vou abrir aqui. Marcos 16:16. Vamos lá. Ó, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Ele não diz assim, ó, quem não crer e não for batizado, tá? O batismo é uma condição de um salvo? É uma condição de um salvo, mas não é fundamental para ser salvo, tá? Por exemplo, o ladrão da cruz, ele teve tempo de se batizar? Não. E Jesus falou o que para ele? Jesus disse que ele estaria com Jesus no paraíso, né? Você está você tá em um hospital fazendo capelania. E aí você prega o evangelho para uma pessoa que está à beira da morte, aquela pessoa aceita Jesus e morre. Ela teve tempo de se batizar? Não. Ela foi salva? Foi. Tá? Então, assim, o batismo é uma condição de um salvo, mas não é condição para ser salvo. Porque se a gente coloca o batismo como uma condição para ser salvo, a gente está colocando também a salvação por obras. E a salvação não é por obras, a salvação é pela graça mediante a fé. Ficou respondido? Ficou claro, Mandinha? Ficou? Beleza. Diga, Suzana. A paz. Anderson, eu tenho uma dúvida quanto a essa questão que há só um batismo. Quando a Hum, pessoa ela se desvia, né, e, e ela retorna ao Senhor, se ela tem o desejo de se batizar novamente para demonstrar, né, arrependimento, enfim, isso é antibíblico? é, o batismo é um só. Entendeu? Não tem necessidade. O que ela precisa demonstrar é o arrependimento dos pecados dela, que ela quer retornar ao caminho do Senhor, mas ela não precisa ser batizada de novo. Entendeu? Não tem necessidade. É, é igual, pessoal, vocês já viram aquele pessoal que vai para Israel, chega lá e se batiza no Rio Jordão? E fala assim, rapaz, mas você não era batizado? Não, eu estou só reforçando. Meu, aquilo ali é antibíblico, pessoal. Não precisa. O, o rio, né, Marine? Não, é verdade. O Rio Jordão é mais santo que a água do tanque batismal ali da igreja? É a água? É o rio? É o lugar? Ou é a fé que está colocada no rito? Ó, a teologia do Antigo Testamento vai dizer para nós assim, que o rito em si, os ritos do Antigo Testamento, os sacrifícios, as ofertas e tal, o rito em si não poderia fazer nada. O que estava por trás do rito, ou seja, o propósito do coração da pessoa que está no rito é que fazia com que a pessoa fosse justificada. E qual é o propósito que está no coração? É a fé. A Bíblia não vai dizer para nós que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça? O crer é fé. Então, pessoal, no Antigo Testamento, na época da lei, o que justificava era a fé. A lei nunca pôde justificar ninguém. A lei era incapaz de justificar as pessoas, mesmo no Antigo Testamento. Era a fé que estava colocada no ato. No batismo também. O batismo é um só. É aquilo que está colocado, é a fé. Não tem essa de ir lá para Israel e reforçar a minha fé. Isso aí é para os outros tirar foto e ficar postando no Instagram. Né? Bruno, você quer perguntar alguma coisa? Paz, pastor, dá para ouvir? Dá sim.
Eu queria perguntar, você tinha comentado que, por exemplo, o batismo da nossa igreja, ele não é aceito na congregação cristã, mas, por exemplo, e o contrário, o batismo lá de fora, ele é aceito na nossa, por exemplo, no caso da congregação cristã? Se eles forem batizados por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sim. Tá, entendi. E outra dúvida, tem algum versículo na Bíblia que ele, tipo, diz que só pode ter o batismo uma vez, pra gente, tipo, se embasar nisso, no versículo em si? Não, não tem. Explicitamente não, né? Por isso que quando a gente fala sobre o batismo ou sobre a ceia, nós partimos de interpretações bíblicas para formular essa, para sistematizar esse pensamento, entendeu? Explicitamente não, a gente não tem. Tem algumas questões da ceia que a gente vai ver daqui a pouquinho também são assim, tá bom? É que a gente parte do princípio de que assim, o sacrifício de Cristo foi único, certo? Porque foi um sacrifício perfeito, certo? Se ele é perfeito, ele não precisa ser repetido. Se eu, quando eu me batizo, né, eu, é, eu demonstro a minha fé em Cristo, eu estou demonstrando a minha fé naquilo que foi perfeito. E aí, quando eu vejo a Bíblia Sagrada, quando eu vou para a Bíblia Sagrada, eu vejo que todas as vezes que as pessoas foram batizadas, elas foram batizadas uma única vez. Porque aí a gente pode pensar assim, mas a ceia também não entra nesse caso, então eu não preciso tomar a ceia uma única vez. Por que eu tomo a ceia sempre? Porque aí a ceia tem uma ordenança, que a gente vai ver, tá? Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que na Bíblia Sagrada as pessoas se batizavam uma única vez. Elas não tinham que repetir o batismo, tá? Era uma profissão. É porque assim, ó, o batismo, ele é a ordenança, um rito ordenado pelo próprio Jesus para o início da vida cristã. A gente vai ver que a ceia se junta ao batismo como o rito de continuação na vida cristã. Então, o início é uma vez só. Então, o batismo é um só, uma única vez. Tá? Eu inicio e depois eu me mantenho. E aí, o rito para eu me manter é o quê? É a ceia. Ficou claro? Beleza. Pessoal, mais alguma pergunta sobre o batismo? Que a gente vai entrar na ceia agora. Vocês querem perguntar alguma coisa? Diga, Jéssica. Oi, senhor Anderson. Então, é que a minha dúvida ficou em relação por que eles não aceitam, então, o nosso batismo, no caso da congregação cristã. Porque eles dizem que a congregação cristã é a igreja verdadeira, que só há salvação nela. Por isso eles não aceitam o batismo de outras igrejas, porque as outras igrejas não têm a, a graça da salvação nelas. Eles dizem que a graça da salvação está na congregação. Por isso o único batismo válido é o deles, não o das outras. Pessoal, é bem um pensamento de seita, vocês perceberam? Uhum. Ó, o Eduardo postou aqui, ó, assim como a ceia da CCB também é uma única vez ao ano. Isso faz também deles ter uma característica de uma seita? Eduardo, no caso da ceia, não, tá? Porque a gente vai ver, essa é uma das questões complicadas sobre o pensamento da ceia, tá bom? A gente vai ver quando a gente entrar, aí eu te explico direitinho por que a ceia ser uma vez por ano, não. Mas esse caso do batismo, sim, tá? Pessoal, eu tenho parentes da congregação e as minhas tias, por tanto se relacionarem comigo, com o Edu, né? E a gente conversar bastante com elas, explicar, elas não pensam assim, tá? Mas eu já vi pessoas da congregação, eu já conversei com alguns que realmente eles dizem assim, não, a salvação está na congregação e não está mais em nenhum outro lugar, e por isso que o batismo é o batismo da congregação, a ceia é a ceia da congregação, tá bom? Tanto que há até uma piada assim, né?
que a gente fala que eles não são irmãos, eles são primos, né? Porque eles dizem que nós somos primos, né? Que nós não somos irmãos. Até o modo de cumprimentar deles é diferente, porque lá é a paz de Deus, não é a paz do Senhor. Vocês já perceberam? Isso são características de seita, pessoal. Quando você vê uma igreja se fechando para dentro de si, é uma característica fundamental de uma seita. A salvação é só lá, os ritos que valem são só os deles, a graça só está lá, ela se fecha cada vez mais para dentro de si. É uma característica de seita. Diga, Maine. Anco, só para comentar o que você falou, acrescentar sobre eles acharem que eles são a última bolacha do pacote. Uma vez não, eu tenho um amigo que ele é da CCB, e uma vez, esse meu amigo é muito tranquilo em relação a tudo, ele me respeita, ele já comentou de vir na Assembleia, até porque eu já fui à igreja dele umas 2 vezes, e porque eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Fui, e quando fui falar com o pastor dele uma vez, e que não é o pastor, né? É o cooperador. É um ancião. Isso também. Então, acho que eles não têm pastor porque eles dizem que o único pastor é Cristo. Exato. E aí eu fui falando com esse ancião, com esse cooperador, e aí ele falou comigo como se eu fosse uma desviada. A gente se sente uma desviada, porque ele me chamando para a igreja, assim, de uma maneira que ele não tá te chamando só para a igreja, parece que ele tá te chamando para graça, para salvação, para o verdadeiro, para a luz, sabe, assim, tal como a gente faz com algum irmão no evangelismo. Parecia muito isso. Assim, e eu fui 2 vezes, porque assim, eu não me importo. No sentido de assim, ele me achou uma desviada, tudo bem, eu sei como eu tô com Deus. Fui na igreja dele mesmo assim, só que quando é para eles virem na nossa, pelo menos por parte do ancião e dos filhos dele, e assim, eu já fui também em reuniões lá, porque eu tinha amizade, igual eu falei, eu tenho um amigo, e acabava que a gente se tornava tinha amigos em comum também, e aí quando a gente se reunia em alguns momentos, só entre nós não havia nada, era tranquilo, mas quando tinha esse cooperador junto, Anco, era surreal, Anco, ele assim, ele falava comigo como se eu fosse, assim, uma desviada na mesa, um monte de CCB, um monte de CCBanos, e eu ali no meio, coitada, e eles falando cada coisa, assim, sabe, assim, uma perdida, né? Sim, exato, uma alma perdida, uma alma sedenta precisando de Jesus, uma alma que está condenada, não com essas palavras, mas eles me sentiam, nossa, era terrível. E aí, enfim, como eu queria concluir é o seguinte, para eles virem na nossa, eles nos chamam de uma maneira muito recorrente para ir na deles, mas quando é para ir na nossa, eles têm uma rejeição, assim, muito grande, não explícita, mas eles deixam subentendido, sabe? E eles não vêm de jeito nenhum, não pisam. Eles não vêm. A maioria, eles não vêm mesmo. É isso mesmo, eles não vêm, eles são bem fechados, assim, né? Vamos lá. Ana Júlia perguntou, né? O batismo logo após a conversão acontecia por conta da circuncisão daquela época? Não. Tá? Se você for das circunstâncias, circunstâncias, que saiu errado. O batismo logo após a conversão acontecia por causa da circunstância daquela época? Também, né? Porque talvez é a situação ali, sabe, Ana Júlia? Imagina só, naquela época também acontecia assim, né? Quando a gente via assim, por exemplo, né? Antioquia. Antioquia era a terceira maior cidade da região ali da Ásia, ali naquela região ali, Turquia, ali, aquela região. A terceira maior cidade. Estima-se que Antioquia tinha entre 300 e 600 mil habitantes. Então, assim, a terceira maior cidade, com uma população aí, vamos fazer a média, 450 mil habitantes, é uma cidade muito pequena. 450 mil é gente pra caramba, pessoal. Mas, assim, em relação a hoje, né, São Paulo tem o quê? 9 milhões de pessoas? Só a cidade de São Paulo? Né? Então, quando você fala em 450 mil, era muito pequeno. Quando a Bíblia fala naquela época de cidades, aldeias e tal, a gente está falando de coisas muito pequenas. Então, naquela época, assim, aceitou aqui. E outra, a igreja estava em expansão. A igreja primitiva em expansão, indo a todo vapor. Então, assim,
Aceitou a Cristo? Aceitei. Demonstrou fé, entendeu? Entendeu. Quer ser batizado? Quero. Vem aqui. Batizado. Entendeu? Então, assim, você vê que o crescimento da igreja primitiva foi muito grande. Tá? Para a época também foi muito rápido. Tá? É complicado a gente falar sobre rapidez naquela época, porque nesses estudos de Atos agora, eu estava vendo uma coisa que me chamou muita atenção. Por exemplo, vocês sabiam que a primeira viagem missionária de Paulo se deu 13 anos após a conversão dele? A gente lê Atos dos Apóstolos e a gente acha que foi assim, pô, Paulo se converteu e aí, tipo, umas semanas, uns meses depois, o cara já saiu pregando e tal. A primeira viagem missionária dele foi 13 anos depois da conversão dele. Então você vê que ele se preparou para aquilo. Né? Mas, mesmo assim, por conta da época, a igreja primitiva cresceu muito rápido naquela época. Teve um crescimento muito rápido e assim, muito fecundo. Então, todas essas circunstâncias faziam isso também. Tá? Aí, o que... Vocês lembram que lá no começo dos nossos estudos eu falei que a Bíblia é uma grande narrativa e a gente precisa tomar cuidado para saber nessa narrativa o que é descritivo e o que é normativo. Apesar de que, não quero confundir vocês, mas apesar de que, às vezes, de uma descrição, a gente pode também tirar uma norma, tá bom? Então, quando a Bíblia ela nos traz para a gente, por exemplo, a descrição dos batismos naquela época, a gente tira disso uma norma, mas às vezes a gente entende essa descrição no contexto da época, e aí, no contexto de hoje ele pode ser um pouco diferente, desde que ele não fira princípios básicos ou princípios basilares da fé. Lembra que nós vimos o que é uma heresia? Uma heresia é aquilo que fere um princípio basilar da fé, né? Que vai influenciar diretamente onde? Na salvação. Isso é uma heresia e isso deve ser rejeitado. Agora, quando nós falamos de doutrinas, ou, por exemplo, usos de costumes, né, não são coisas basilares, são coisas secundárias, não são coisas primárias, são coisas secundárias. E aí não tem problema, nós temos divergências. Tá? Pessoal, mais alguma questão sobre o batismo? Não? Não? Diga, Lê. Tá me ouvindo, Anderson? Tô sim, pode falar. Ô, Anderson, eu tinha até comentado aí, teve um caso há muito tempo atrás, de um casal, depois eles casaram, né? Mas eles tinham uma vida juntos, né? Só que eles se batizaram, por ignorância de outro pastor, eles se batizaram antes. Eles iam na igreja, todos se batizaram antes, né? Só que não eram casados. Aí o batismo não valeu. Quando eles foram para a igreja que antes eu era, quando eles foram, o pastor descobriu isso, vai conversando com eles, né? Eles confessaram realmente que eles se batizaram antes eles tinham uma vida marital, se batizaram antes, né, de ser casados. Aí depois eles casaram, aí não tinha valido o casamento dele, não tinha valido o batismo deles, depois tinha que batizar de novo. Porque a gente pressupõe que tem princípios, princípios não, questões de conversão que têm que ser demonstradas, tá? Então, por exemplo, assim, ó, uma pessoa que tem um vício, uma pessoa que fuma, tá? Primeiro a gente espera que ela largue o vício para que depois ela se batize, tá bom? Porque é uma confirmação, tá? Assim como o matrimônio. Porque no matrimônio, pessoas que não estão devidamente casadas diante da lei, tá bom? Elas estão em pecado. Tá? Elas não precisam ser necessariamente casadas na igreja, mas elas precisam ser casadas perante a lei. Tá? Essa é uma outra questão bem complicada, né, pessoal? O matrimônio. O casamento na igreja, só o casamento na igreja, ele não é válido, tá?
O casamento no civil, se for só o casamento no civil, é válido. Então, assim, Anderson, eu quero casar no civil, não quero casar na igreja. Tem problema? Não, não tem problema nenhum. Anderson, eu quero casar na igreja, não quero casar no civil. Tem problema? Tem muito problema. Tá? Não é. Bom. E essas questões, então, quando nós olhamos, porque nós entendemos que essas coisas são princípios básicos de uma conversão. Né? Você não é casado com o seu cônjuge. Vocês estão ali vivendo juntos e não são casados. Aí os dois vão para a igreja, os dois se convertem. Os dois ouvem a palavra, se convertem. E aí você vira para eles e fala assim para eles assim, por que vocês não se casam? A gente não quer se casar. Não, peraí. Vocês já vivem juntos, ouviram o evangelho, viram que o padrão do evangelho é que eles sejam casados. Vocês não querem se casar por quê? Vocês têm a ideia de se separar? Não, não tem. Então casa. Entendeu? Gente com família constituída, né? A minha mãe, olha só, a minha mãe tinha um primo lá no interior do Rio de Janeiro, que ela nasceu, que ele era juntado com uma mulher, morava junto com uma mulher, há mais de 20 anos. Meu, tinha família constituída com ela e tal, e aí ela se converteu, e o sonho dela era casar. Meu, minha mãe foi lá, chegou nele, e conversou, e conversou, e conversou, e falou para ele, vai para a igreja junto com a sua mulher, e não sei o quê, e não sei o quê, e casa com ela e tal, não sei o quê. Ah, mas eu já me sinto casado. Não, cara, você tem que oficializar isso segundo as leis, segundo a nossa sociedade. E aí falou. Aí ele foi para a igreja, se converteu, uns meses depois ele casou com ela. Assim, cara, você está tanto tempo casado, você já constituiu família, você pensa em separar? Não, então casa. É tão simples, sabe? E aí a gente espera, então, que essas coisas aconteçam para que a pessoa seja batizada. Porque são demonstrações de fé pública que realmente creem em Cristo e estão se convertendo. Tá certo? Podemos prosseguir, pessoal? Vamos para a ceia, então? Sim. Vamos lá, então. Senão vocês vão dormir muito tarde. Deixa eu... Não, já está projetado aí para vocês, né? Vamos lá, então. Olha só. A ceia do Senhor. Tá? A ceia do Senhor é a segunda ordenança que vem do Senhor. O segundo rito ordenado que vem de Deus para nós. Aí eu trouxe novamente a definição da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, página 131, que é a declaração de fé da nossa igreja. Cremos, professamos e ensinamos que a ceia do Senhor é o rito de comunhão e ilustra a continuação da vida espiritual. Tal ordenança foi instituída diretamente pelo Senhor Jesus após a refeição da Páscoa na companhia de seus discípulos. Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Desde então, a igreja vem celebrando esse memorial e proclamando a nova aliança. Esse novo começo é o cumprimento das promessas divinas desde o Antigo Testamento, sendo o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. E a nossa Páscoa. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. Então, olha só, já fica claro para a gente que o quê? O batismo é o rito de entrada, ou o rito inicial, certo? A declaração pública, o rito ordenado pelo qual eu demonstro que estou começando uma nova vida agora espiritual. A ceia é o rito que vai demonstrar que eu continuo, que eu persisto, que eu persevero nessa vida espiritual. Tá? Por isso que a ceia não é uma única vez. Eu tenho que demonstrar sempre que eu estou o quê? Que eu estou perseverando. Tá? O significado da ceia. A ceia representa a morte de Cristo. Tá? O batismo, ele significa
o nosso sepultamento junto com Cristo, certo? O sepultamento da vida antiga na morte de Cristo. A ceia representa a morte, ou seja, que eu creio que Cristo morreu por mim, né? A nossa participação nos benefícios da morte de Cristo. O que a morte de Cristo trouxe para mim de benefício? Né? Tem um caráter espiritual ali na ceia. Quando eu me torno participante da ceia do Senhor, eu participo desses benefícios, porque eu estou demonstrando publicamente a minha fé em Cristo Jesus. Né? Eu estou cumprindo uma ordenança dele. É um alimento espiritual, pessoal. É um meio de graça. Tá? A ceia é um meio pelo qual nós nos alimentamos em Cristo Jesus e somos fortalecidos. Mostra o que? A unidade dos cristãos. Por isso que a ceia é salvo, pessoal, aquelas pessoas que não podem, que estão acamadas, internadas, presas e tal. A ceia deve ser servida onde? Na igreja. A ceia deve ser celebrada na igreja. Tá? Porque mostra o que? A unidade dos cristãos. Nós estamos ali unidos, demonstrando que a nossa fé, ela é uma fé em Cristo Jesus. Né? É onde Cristo afirma o seu amor por mim. Na ceia, eu tenho ali, todas as vezes, a confirmação do amor de Cristo por mim. Porque eu sei que ele se entregou por mim, representa a morte dele, então representa que ele se entregou por mim, por quê? Por amor. Cristo afirma que todas as bênçãos da salvação estão reservadas para mim. Né? Eu tenho a confirmação daquilo que Cristo falou, que as bênçãos da salvação são para mim, que eu estou salvo. Tá? Porque se eu participo do seu batismo, se eu sou batizado na sua morte, e eu ressurjo com ele para uma vida nova, quando tomo a ceia, nesse ato de demonstração da minha perseverança, eu mostro que eu estou o quê? Em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus, estar firmado em Cristo Jesus, é ter a certeza de que um dia nós estaremos com ele o quê? Na glória eterna, na salvação. Tá? Eu afirmo a minha fé em Cristo. Quando eu estou ali, pessoal, naquele ato simbólico, né, cumprindo aquele rito que foi ordenado por Cristo, eu afirmo a minha fé nele. Eu estou aqui, Senhor, estou aqui perseverando, estou aqui continuando, estou aqui crendo em ti, Jesus. Vocês estão vendo como que não é o ato por si só, pessoal? Vocês estão vendo como que tem um monte de coisa por trás do batismo, um monte de coisa por trás da ceia, que são fundamentais para nós? Vamos lá, a ceia do Senhor, os elementos da ceia. Isto é o meu corpo, Mateus 26, 26. Isto é o meu sangue, Mateus 26, 28. É uma linguagem metafórica, tá? O pão simboliza o corpo de Cristo. O vinho simboliza o sangue de Cristo. E aqui, pessoal, vai vir outra coisa que gera muita discussão, tá bom? Porque assim, ó, Cristo está presente na ceia, certo? Agora, como ele está presente na ceia? Tá? Porque se ele diz que o pão, né, é o corpo dele e o vinho é o sangue dele, ele está presente ali, mas como que ele está presente? Né? E aí nós temos, basicamente, 3 linhas de pensamento. Tá? Nós temos a transubstanciação, nós temos a consubstanciação e nós temos a presença simbólica ou espiritual. Vamos lá. A transubstanciação. A transubstanciação é a doutrina ou é a posição da Igreja Católica. Tá? Quando o sacerdote católico abençoa e consagra os elementos, o pão e o vinho, ocorre a mudança metafísica, de modo que o pão é transformado no corpo, na carne de Cristo, e o vinho é transformado no sangue de Cristo. Assim ocorre uma mudança metafísica, uma mudança na essência interior dos elementos. Então, o que a Igreja Católica prega? A Igreja Católica prega que quando o sacerdote abençoa ali a hóstia, né, eles não usam pão, eles usam a hóstia. E na Igreja Católica eles usam o vinho mesmo. Tá, pessoal? Quando eles usam ali o pão e o vinho, quando o sacerdote abençoa o pão e o vinho, o pão, ele se transforma
metafisicamente na carne do próprio Cristo. E o vinho se transforma metafisicamente, realmente, no sangue de Cristo. Então, quando o católico está ali na comunhão, como eles chamam, ou na Eucaristia, né, aquilo ali que eles estão comendo é realmente o corpo, a carne de Cristo, e realmente o sangue de Cristo eles estão bebendo. Tá? Aquilo se transforma. Não é uma linguagem metafórica, não é um simbolismo, realmente se transforma. Tá? Pessoal, é como se fosse um canibalismo. Tá? E por isso que na Igreja Católica é um sacramento, não é uma ordenança. Tá? Porque no sacramento, você não precisa demonstrar a fé antes. Olha que coisa interessante. Né? Porque eles dizem assim, mesmo uma pessoa que não tem fé, se ela fizer parte da Eucaristia, ela se torna participante do corpo de Cristo. Por isso que para eles é um sacramento. Tá? Alguém levantou a mão? Alguém escreveu? Deixa eu ver. É, isso mesmo, Bruno. Cara, é meio canibal mesmo. Tá? Então essa é a transubstanciação. Tá certo, pessoal? Aí nós temos o quê? A consubstanciação. A consubstanciação foi uma posição defendida por Martinho Lutero. Tá? O que Martinho Lutero quis fazer? Martinho Lutero quis romper com a Igreja Católica. Só que Martinho Lutero era um monge. Né? E aí, quando ele rompe com a Igreja Católica, ele precisa se desassociar da Igreja Católica e ser diferente. Só que Martinho Lutero ainda preservou algumas coisas da transubstanciação. Então, olha só, na posição de Martinho Lutero, o corpo e o sangue de Cristo estão presentes nos elementos da ceia. Assim, o corpo e o sangue estão com, dentro e abaixo de os elementos, tá? Os elementos continuam sendo os mesmos, o pão e o vinho, mas o corpo e o sangue de Cristo estão presentes junto ao elemento. É como se você tivesse ali dois elementos, o pão e o vinho. Você veja bem, na consubstanciação da Igreja Católica, quando o sacerdote ora, eles se transformam. Né? Há uma mudança metafísica e eles se transformam no corpo e no sangue. Na consubstanciação, na posição de Martinho Lutero, o corpo e o sangue, eles estão junto com o pão e o vinho. Tá? Então, na transubstanciação e na consubstanciação, Cristo está presente como na ceia. Cristo está presente ali pela sua carne e pelo seu sangue. Tá? Eu tenho um amigo, depois eu edito essa parte da gravação, tá, pessoal? Eu tenho um amigo que ele é um dos diretores do Seminário Teológico da Deus e Amor. E na faculdade de teologia, a gente estava conversando um dia, e ele me disse que a posição da Deus e Amor é a posição de consubstanciação. Tanto que na Deus e Amor, o sangue, o pão e o vinho que sobram da ceia não podem ser jogados fora. Eles têm que enterrar, queimar ou jogar em água corrente. Porque eles creem na consubstanciação. Entendeu? Olha que coisa interessante. Tá? Isso fica aqui pra gente, pessoal. E aí, a Reforma Protestante, ela trouxe pra gente depois, com Calvino e daí em diante, Calvino, Zwinglio, daí em diante, eles rebateram a versão, tanto da Igreja Católica quanto a de Martinho Lutero, e aí eles disseram assim, ó, não, na verdade, a presença de Cristo ela é simbólica ou espiritual. Por quê? Porque os elementos, o pão e o vinho,
eles simbolizam o corpo e o sangue, é uma linguagem metafórica. Nós não estamos ali verdadeiramente comendo o corpo de Cristo, nem bebendo o sangue de Cristo. Tá? É um simbolismo. Cristo está presente de maneira espiritual. Tá? É a posição da Reforma Protestante. Ó. O corpo e o sangue de Cristo não se transformam, nem estão presentes junto aos elementos da ceia. Eles não são e não contêm o corpo e o sangue de Cristo. O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo e trazem um sinal visível do fato de que o próprio Cristo está presente de forma verdadeira. Forma verdadeira aqui, pessoal, de forma espiritual, tá? Então, quando eu olho, visível por quê? Porque eu olho e eu vejo pão, eu olho e eu vejo o vinho. Quando eu olho para eles, eu tenho ali um sinal visível de que Cristo está presente espiritualmente, porque aquilo ali está simbolizando, representando o corpo e o sangue de Cristo. Tá? A presença de Cristo é simbólica, porque está por meio dos símbolos ou por meio dos elementos, e é verdadeiramente espiritual. Porque quando tomamos a ceia, nós participamos ali, nós temos uma participação espiritual com Cristo Jesus, nós demonstramos a nossa união com Cristo. Tá? Então, verdadeiramente, ele está ali com a gente. Bom, vamos lá. Ó. Quem pode participar da ceia do Senhor? Somente aqueles que creem em Cristo. Você crê em Cristo? Não, não creio. Qual que é o propósito de você participar da ceia? Não é? Nenhum, tá? Então, somente aqueles que creem em Cristo, tá? Aqueles que se autoexaminam e não se acham indignos de participar. Como Paulo escreveu lá em Coríntios, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e beba desse sangue, né? E coma desse pão e tal, não sei o quê. Por quê? Porque o autoexame, quando eu me autoexamino, eu vejo se eu estou realmente perseverando na vida espiritual, se eu estou perseverando na fé de Cristo, se eu estou obedecendo aos mandamentos de Cristo, e se eu sou digno de me assentar à mesa de Cristo. Tá? Digno aqui, pessoal, não é assim, não é mérito, tá? Digno aqui não é mérito. Por quê? Porque assim, ó, nós ainda somos pecadores. Nós vimos isso quando nós estudamos a doutrina do pecado, lembra? É que hoje nós somos pecadores perdoados, porque os nossos pecados não são mais voluntários, não são mais deliberados. Agora, aquele que está em prática do pecado deliberado, ele é um indigno de participar da ceia do Senhor, porque ele está escolhendo pecar. Tá? Então, o indigno aqui, digno ou indigno, não quer dizer mérito pessoal. Tá? E aqueles que são batizados. Anderson, por que eu tenho que ser batizado para tomar ceia? Porque no batismo eu demonstro publicamente o meu início da vida cristã. E na ceia eu demonstro a minha perseverança. Se eu não demonstrei o meu início da vida cristã, eu não posso demonstrar a minha perseverança. Eu tenho que primeiro demonstrar o meu início para depois demonstrar o quê? A minha perseverança na vida, na caminhada cristã. Tá? Quem pode ministrar a ceia do Senhor? Para evitar abusos e fazer de modo adequado e sábio, somente deve ministrar a ceia do Senhor o líder espiritual ou alguém designado por ele. Tá? Qual é o ensinamento da nossa igreja em relação a isso? Né? Na nossa igreja nós temos cooperador, nós temos diácono, nós temos presbítero, evangelistas e pastores. Os evangelistas e os pastores são considerados ministros do evangelho. Tá? Você só é um ministro do evangelho quando você é um evangelista ou um pastor. Por quê? Evangelistas e pastores são cargos nacionais. Tá? Por exemplo, assim, ó, eu sou um evangelista. Se eu saio daqui, vou lá para o Nordeste, vou em uma igreja que faz parte da convenção da CGADB, essa igreja é obrigada a reconhecer que eu sou um evangelista. Tá? O cooperador, o diácono e o presbítero são cargos locais. Se um deles sai daqui, vai para a mesma igreja que eu, a igreja de lá não é obrigada a reconhecer eles.
como cooperadores, como diáconos ou como presbíteros. Tá? Por que isso interfere? Porque assim, ó, o evangelista e o pastor, eles estão autorizados ou estão plenamente autorizados a ministrarem a ceia do Senhor. Tá? Então, um exemplo, se eu estiver, por exemplo, no final de ano, reunido com a minha família para passar o Réveillon, e a minha família fala assim, pô, a gente podia fazer um culto e tomar a ceia do Senhor para começar o ano assim, né? Eu posso ali, eu ou o pastor Edu, nós podemos ali ministrar a ceia do Senhor. Nós não precisamos ligar para o pastor e falar, pastor, minha família quer tomar a ceia aqui e tal, posso ministrar? E ele fala, pode, meu filho, não somos, porque nós somos previamente autorizados. Isso nos foi outorgado quando fomos consagrados. Então a gente pode. O cooperador, o diácono e o presbítero, não. Eles podem ministrar mediante a autorização do pastor. Aí, nesse caso, eles têm que ligar para o pastor. Pastor, ó, estou com a minha família aqui, assim e tal, eles querem. Posso ministrar a ceia do Senhor para eles? Pode, meu filho, vai lá. Aí eles podem. Tá? Então, essa designação tem que ser dada pelo pastor. Tá? Diga, Eduardo. Eduardo, você quer falar alguma coisa? Ou tá escrevendo aí? Vamos ver. Não, Ó, pô, deixa é, eu usar uma mano, pergunta. Aí você vai começar a ceia. E aí, como vocês fariam? Vocês pegariam pão mesmo, um pão puma, pão de sal na padaria, é isso? um pão comum, não tem Suco de problema. uva. E suco de uva? Ou vinho? Ou vinho, tanto faz. Entendi. A nossa, essa é outra questão complicada também, assim, ó. Vinho ou suco de uva? Jesus usou o quê? Jesus usou vinho, tá? Ah, não, Anderson, mas é que o vinho naquela época era um vinho diferente. Não, não era não, era o mesmo vinho. Tá bom, pessoal? Jesus usou vinho alcoólico, tá? Por que que nós não usamos vinho alcoólico hoje? Por exemplo, se você tem uma pessoa na igreja que tem problema com alcoolismo, como nós cremos que aquilo é um símbolo do corpo de Cristo, a pessoa pode ter problemas com o vinho. Aquele pouquinho ali que a gente bebe pode desencadear nele uma crise, tá? Então, pessoal, por estas questões nós não usamos o vinho. Tá? Tem problema usar o vinho? No meu modo de ver, não. Tá bom? No meu modo de ver, não. Pessoal, lembrando que na época de Jesus, a única bebida forte que tinha era o vinho, tá? Não tinha pinga, não tinha uísque, não tinha nada. Tá bom? É, ficou claro, Naine? O pão também. Aí, O pão, tem gente que fala assim, o pão da ceia que Jesus usou era sem fermento. Era, então o pão hoje tem que ser sem fermento. Não. Tá bom, pessoal? Pessoal, Jesus usou o pão sem fermento porque Jesus cumpriu a lei. A lei dizia que o pão tinha que ser sem fermento. Hoje nós não estamos mais na lei. Tá bom? Nós estamos na graça. Tá? Anderson, depois explica de novo sobre enterrar a sobra da ceia. Ale, é porque eles creem assim. Eles creem que como o corpo e o sangue de Cristo estão presentes ali, e a Igreja Católica pensa do mesmo jeito, porque é a transubstanciação e a consubstanciação. Na transubstanciação se torna o corpo e o sangue, na consubstanciação eles estão ali presentes. Como aquilo ali é o corpo e o sangue, e contém o corpo e o sangue de Cristo, eles dizem que não pode ser jogado no lixo, tá? Você tem que jogar na água para se decompor, tem que ser água corrente, não pode ser água parada. Você tem que enterrar para se decompor ou você tem que queimar para se decompor. Eles dizem que é isso o fim que tem que ser dado. Entendeu? Ana Júlia, tem crianças e grávidas que tomam também, né? Por ser suco de uva. Aqui tem uma questão bem interessante também, Ana Júlia, né?
das crianças. As crianças podem tomar ceia? Se a criança for batizada, sim. E a gente pode batizar a criança? Né? Entendeu? A criança tem maturidade para demonstrar fé em Cristo? Por mim, não. Por mim também não. A criança tem maturidade para demonstrar, para demonstrar fé em Cristo e ter consciência dos seus pecados? Eu acho que a partir do momento em que ela toma consciência de que ela é uma pecadora e de que ela precisa de Cristo para perdão dos seus pecados, tem consciência do que é pecado, do mal que é um pecado, ela não é mais uma criança. Tá? Então, Júlia, com 12 anos, dependendo da maturidade da pessoa, já dá para se batizar sim. Tá? Não é uma questão de idade, a gente coloca 12 anos, porque 12 anos é o que a legislação diz que é a idade limite de uma criança, né? Se eu não me engano. Tá? Então a gente coloca 12 anos ali, mas assim, se ela com 12 anos chegar lá e demonstrar, não, eu tenho consciência disso, meu, batiza, porque é consciência. Tá? E aí, nesse caso, ela pode tomar ceia, porque ela foi batizada. Tá bom? Deixa eu ver. A Assembleia faz o que com a sobra? Ale, eu não sei o que a nossa igreja faz. É uma dúvida minha mesmo. Eu vou perguntar, depois eu falo para vocês. Eu vou perguntar para os nossos diáconos, depois eu vou perguntar para vocês. Assim, cara, joga fora, come. Não tem problema, sei lá, depois pegar todo o suco de uva que sobrou da ceia e beber. Pegar o pão ali e comer, não tem problema. Diga aí, Igor. Meu pai é cooperador da nossa igreja. Eu perguntei aqui agora para ele. Ele falou que algumas sobras eles distribuem para as outras congregações. Pronto. Tá vendo? E aí, cara, come, joga fora, não tem problema. Aquilo é um símbolo, pessoal. É igual o pessoal que fala assim, ó. Meu, a sua Bíblia ficou velha, você não pode jogar fora. Porque é a palavra de Deus. Rapaz, a palavra de Deus não é papel e tinta. A Bíblia ficou velha, tá toda rasgada, então o que você tem que jogar fora? Joga fora, não tem problema. Existe algum objetivo em ser o sangue e a carne? Já que outras vezes, como na ceia da Páscoa no Egito, tinha uma referência ao sangue e tudo mais, é porque, Ana Júlia, Jesus Cristo diz assim, ó, isto é verdadeiramente o meu sangue. Então, esse advérbio verdadeiramente aí, ele causa uma confusão. E aí as pessoas, então, dizem que não realmente se torna, ou realmente tem, contém. Tá? Mas a gente entende como simbolismo. Entendeu? Rapaz, eu não sei se o Eduardo está com a mão levantada, ou se não está, se ele levantou por engano. Edu, você está aí ainda? Deixa eu ver, acho que não, acho que ele... Acho que não. Eduardo, qualquer coisa você escreve aí, tá? Ou abre o microfone e fala. Eu vou voltar lá que falta um slide só para a gente terminar, pessoal. Então, quem pode ministrar a ceia, tá? O líder espiritual ou alguém designado por ele, tá bom? E aí a última questão. Com que frequência devemos ministrar a ceia do Senhor? E aí eu já vou tirar aqui para voltar aqui para vocês. Ah, sem problema, Eduardo, fica tranquilo, tá? Acontece direto. Até eu, às vezes, me confundo com os botões aqui, às vezes aperto uns que não tem nada a ver. Pessoal, com que frequência a gente deve, então, ministrar ou participar da ceia do Senhor? A Bíblia não nos diz. Né? Você tem igrejas que fazem toda semana, você tem igrejas que fazem quinzenalmente, igrejas que fazem mensalmente, como é o caso da nossa, igrejas que fazem a cada 6 meses, a cada 3 meses, igrejas que fazem uma vez por ano, que é o caso da congregação. Então lembra, Eduardo, que você perguntou, né, se o fato da CCB fazer uma vez só por ano também é uma característica de seita? Nesse caso, não. Porque a Bíblia não diz a frequência que tem que ser. Tá bom? Porque como é um rito de permanência em que eu demonstro a minha perseverança na fé, a Bíblia não nos diz qual é a frequência.
E aí a frequência, então, cabe o bom senso de cada denominação estipular a frequência da sua, né? A nossa é uma vez por mês. E eu acho extremamente válido. Eu acho bom e interessante assim. Porque eu entendo que o culto de ceia tem que ser um culto específico de Santa Ceia, né? A igreja da minha irmã, Belém, tá, pessoal? É um setor da nossa igreja. O dia que ela tem Santa Ceia, ela fala assim, ó, hoje eu tenho Santa Ceia, vou chegar em casa tarde. E aí o culto deles demora tipo 3 horas, 3 horas e meia. Porque o que o pastor faz? O pastor faz o culto normal e depois ele faz a ceia. Só que, pessoal, o meu entendimento é de que o culto de ceia tem que ser um culto específico de Santa Ceia. Não tem que ser um culto normal e depois ter a ceia. Tem que ser um culto para Santa Ceia, como a nossa igreja faz. Tá? Por quê, pessoal? Porque é um rito importante. Ele é simbólico? Jesus está ali presente espiritualmente. E é um rito importante, como nós vimos, são tantas as características. Então, pessoal, nós vimos o batismo e a ceia. Vocês viram como tem muitas coisas envolvidas no simbolismo do batismo, no simbolismo da ceia, sabe? Quando eu me batizo, eu estou ali num simbolismo de que eu estou descendo à sepultura para sepultar a minha vida antiga e estou ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. E esse é o rito que eu demonstro o início da minha caminhada cristã, da minha nova vida com Cristo. E aí na ceia eu demonstro fé no sacrifício de Cristo, que eu faço parte das bênçãos de Cristo, que eu faço parte das bênçãos da sua ressurreição. Eu demonstro a minha continuidade, a minha perseverança, e esse rito eu vou repetindo na minha vida. Vocês viram como é importante a gente pensar sobre isso? Vocês viram como é importante a gente participar da Santa Ceia? Vocês viram como que a gente tem que dar importância ao culto de ceia? Não pode ser assim, é mais um culto. Não, não é mais um culto, pessoal. Entendeu? É a ceia do Senhor. Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar? Vamos lá. Diga, Ana Júlia. A Bíblia tem algum objetivo em escolher o sangue? Ele tem algum simbolismo para a Bíblia? O sangue representa a vida, tá? Sangue representa a vida, tá? O sangue puro de Cristo representa a vida pura que Cristo viveu, tá? E o corpo de Cristo ali é porque em Hebreus, eu não me recordo agora, o capítulo e o versículo diz que pelo novo caminho que ele nos traçou, pelo seu corpo dilacerado na cruz, ele nos introduziu no Santo dos Santos. Então Hebreus diz que o corpo de Cristo dilacerado na cruz é um novo caminho que ele nos abriu. Por isso o corpo e o sangue de Cristo. Deus não dá ponto sem nó, né, pessoal? Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Ainda que a gente não consiga compreender na sua plenitude, a gente consegue entender um pouquinho, né? Por isso que eles passaram sangue na porta. O sangue que eles passaram na porta, fala assim, ó, você vai molar um cordeiro, aí tinha uma série de questões lá, né? O cordeiro tem que ser assim, não pode ter defeito, tem que ser o primeiro, né? Ou seja, o primogênito, e tal. Tinha uma série de coisas lá de que uma série de características que o cordeiro tinha que ter. Aí o sangue daquele cordeiro passava na porta. Aquilo ali representava e apontava para o sangue de Cristo derramado na cruz. O anjo da morte, quando veio visitar todos os primogênitos do Egito, chegava naquela casa, via que tinha o sangue, ele pulava aquela casa. A Bíblia diz que ele passava por cima. Páscoa significa isso, passagem. Né? Ele passava e ele não elevava aquele primogênito. E isso aponta para quê? Para o sacrifício de Cristo. Certo? Pessoal, a gente vai ver isso, olha só. Eu falei para vocês, né? Eu estou já preparando a nossa imersão em Hebreus, então já estou estudando Hebreus, já estou. Quando a gente for estudar Hebreus, a nossa cabeça vai explodir. Porque ali está falando do sacerdócio de Cristo, do seu sacrifício, a cabeça vai. Pum!
Vocês se preparem, vai ser bom demais. Tá certo? Pessoal, vamos lá. Mais alguma pergunta? Diga, Amanda. Paz, Anco, tá dando para ouvir? Tá dando sim, pode falar. Então, você comentou sobre a ceia que você e o Edu, vocês conseguem, né, fazer se vocês quiserem na casa de vocês. E no caso do batismo, tipo, não no caso na casa de alguém, né, mas, por exemplo, numa igreja, pode ser feito por qualquer pessoa ou precisa ser feito pelo pastor, o batismo, para eu batizar alguém, no caso? Certo. A nossa igreja é a mesma coisa. Tá? Na nossa igreja é a mesma regra. Tá bom? Anderson, e se eu tiver lá no hospital evangelizando uma pessoa ou, sei lá, eu estou em um lugar completamente remoto e aquela pessoa fala assim, ó, quero ser batizado agora, posso batizar, filho? Batiza. Tá bom? Não fica assim, eu preciso ligar para o meu pastor, o telefone não tem sinal, e agora, meu Deus, o que eu faço? Nessa hora usa a fé, vai lá e batiza. Tá bom? Entendi. Se você puder, se você na hora tiver condições de falar com alguém, tá? Vou dar um exemplo para você, né? Por exemplo, a gente não tem acesso ao pastor José Wellington. Pessoal, eu não tenho acesso ao pastor José Wellington. Tá? E que fica aqui entre a gente. Depois eu edito essa parte da gravação. Eu não tenho o telefone do pastor José Wellington na minha agenda. O pessoal olha assim, nossa, é próximo do pastor José Wellington. Não sou nada. Tá bom? Então, assim, ó, se um de vocês precisar fazer um negócio desse, vocês não conseguirem, porque vocês não têm como falar com o pastor José Wellington, e ligar para mim, para o Edu, e falar assim, o que eu faço? Mas na hora a gente vai falar assim, ó, batiza. Tá bom? Se você estiver num lugar remoto, você não tem como falar com ninguém e tal, a pessoa fala, eu quero ser batizado agora. Porque eu vou sair daqui, eu vou sumir, sei lá, vai acontecer alguma coisa e tal, eu vou embora, eu quero ser batizado agora. Batiza. Certo? Sim, é que na igreja do meu amigo, o batismo dele não foi feito. O pastor estava liderando o culto, mas quem batizou ele foram, tipo, e as outras pessoas, né, foram pessoas próximas, né, que ajudaram no discipulado, Aí eu tive essa dúvida, porque eu falei assim, nossa, mas eu achava que o pastor que tinha que fazer, aí ele, não foi assim lá, tipo, quem batizou era mais próximo, assim, amigo da pessoa e tal. Não tem problema. O pastor autorizando, não tem problema. Tá Tá certo. bom? Então, é que Filipe era apóstolo, né? Não, mas eu falo no sentido de quando a Bíblia fala que eles viram ali um pé d'água e o eunuco tipo perguntou: o que me impede de ser batizado? Eu digo nessas circunstâncias, sabe? Não de Sim. cargo, pastor, enfim, Uhum. de circunstâncias que não foram planejadas, porém houve uma decisão, houve um desejo, né, por parte. Isso. É agora, filho. Entendeu? Pessoal, tem gente que não vai ter tempo de passar por discipulado. Eu quero ser batizado. Não, você precisa ir para a igreja, passar por um discipulado e tal. Tem gente que não vai ter tempo. Tá? Quando a gente fala que tem que passar por um discipulado e tal, pessoal, é a regra. A regra tem exceções. Tá? Nem tudo pode se tornar exceção. Mas há exceções. Certo? Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma questão que vocês queiram colocar, queiram falar, queiram perguntar? Falem agora ou calem-se para sempre. Mentira. Depois vocês podem mandar lá no meu privado, lá que eu respondo vocês com o maior prazer. Alguém? Não? Olha só, eu pensei que o nosso encontro hoje ia ser rápido. A gente está aqui 1h30 já. Vamos orar então, para nós finalizarmos? Vamos? Deixa eu ver. Eu vou pedir para alguém orar, porque eu estou com a garganta dando uma arranhada. Deixa eu ver. Mandinha a hora, por favor, para nós encerrarmos. Oro. Eu sabia que você ia me pedir. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de conseguirmos aprender mais sobre a sua palavra, mais sobre os seus ensinamentos,
mais sobre por qual motivo, o que nós acreditamos, né? Queremos agradecer também a vida do Anderson, que foi usado para nos ensinar hoje. Agradecemos pela nossa semana, que seja uma semana abençoada. Amém. Amém. Glória a Deus. Mandinha, uma preparação para você orar no devocional, tá? Vou te Ai, apresentar. Pessoal, boa noite, então, para vocês. Muito obrigado pela presença, pela participação de vocês. Que o Senhor abençoe vocês. Vocês tenham o sono do justo e um beijo no coração de vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Pai, gente, boa noite. Tchau, gente, Pai Senhor.